Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre o seguinte tema: o reino sem entendimento vira religião. Nós estamos falando sobre a Babilônia. Começamos a falar um pouco dela no nosso último vídeo e hoje eu quero dar continuidade a respeito desse assunto com você. A Babilônia que nos apresenta e que nos fala de uma mentalidade. A Babilônia que é a origem de tudo que é falso, toda falsa religião, toda falsa doutrina, todo falso ensino teve a sua origem no momento em que Nimrod decide construir a Babilônia e a Torre de Babel. No livro de Gênesis, no capítulo 11, eu quero ler para você o versículo de número 9. Versículo 9, que diz assim: por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A Bíblia diz que Deus desce. Aqui fala no plural. Todas as vezes que Deus usa as suas palavras no plural, ele está se referindo à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Trindade desce, trazendo confusão, confundindo a língua do povo para que aquela obra pudesse ser paralisada. Deus confunde, traz confusão. A palavra Babel significa confusão. Então, se existem áreas da sua vida que estão confusas, que estão em confusão, pode ser domínio, influência, governo ou até mesmo resquícios da Babilônia. Agora, uma coisa você precisa entender. Talvez, ouvindo essas mensagens, o Espírito Santo já lhe revelou que você está debaixo de uma Babilônia, que a sua mentalidade ainda é babilônica, que existe algo falso no ensino que você está aprendendo, vivendo, até mesmo ensinando. E talvez você já identificou que é Babilônia, que é um sistema religioso babilônico. Talvez você se pergunte: e agora o que eu devo fazer? A Babilônia, ela não muda. A Babilônia, ela cai. Então, se você estiver debaixo desse governo, na motivação ou na intenção de mudar alguma coisa, você pode esquecer, porque não há mudança para a Babilônia. Do Egito, Deus te tira, né? Deus envia o libertador. Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Deus usou pessoas para te tirar do Egito, que representa o mundo, representa o pecado, representa a nossa vida sem Cristo. Mas da Babilônia, Deus não tira você. Da Babilônia é você que sai. Interessante que no cativeiro, no período de cativeiro, em que o povo de Israel estava sob o governo da Babilônia, a Bíblia diz que a profecia de Jeremias era que esse cativeiro durasse 70 anos. Quando completa 70 anos, Deus levanta o rei Ciro para que ele lançasse um decreto na Babilônia. E no decreto estava escrito de que o povo estava livre. Livre para sair da Babilônia, livre para voltar para Jerusalém. Então a palavra em Esdras é: sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Jerusalém nos fala do propósito eterno de Deus, do lugar da bênção de Deus, do lugar da promessa e do propósito de Deus. E a Babilônia fala totalmente ao contrário. Então a ordem do rei, a ordem de Deus através do rei era: sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Ou seja, saia desse governo que não é meu, sai dessa mentalidade que não é minha, sai desses princípios e desses valores que não são meus e volta para o propósito, volta para a origem, volta para Jerusalém. Porque se no final dos tempos, na queda da Babilônia, você estiver dentro dela, você estiver com a mentalidade que ela traz, com os conceitos e valores que ela traz, você vai cair junto com ela. Então, ouça a voz de Deus. Quando Deus diz para você: sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Sai desse governo mentiroso, enganoso, manipulador, cheio de falsidade, cheio de mentiras, e volta para o propósito original, para os valores e os princípios que Deus estabeleceu desde a origem. E eu quero ler para você Apocalipse, capítulo 18, para você ver o que a Bíblia diz, o que Deus fala a respeito da Babilônia. Se depois você quiser ler todo o capítulo 18,
Eu convido você para que você possa estar lendo. São palavras fortes, coisas que João profetizou acerca do final dos tempos. Palavras que o Senhor colocou no coração de João, onde a Bíblia diz assim, Apocalipse 18, a partir do primeiro versículo, a queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Está falando de luz. Luz fala de entendimento, luz fala de revelação. Verso 2, e ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. E aqui vai continuando a falar, mas o versículo que eu quero que você preste atenção é quando João ouve outra voz dos céus que dizia, saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Então, você sai da Babilônia. Você decide não estar debaixo desse governo, debaixo dessa mentalidade. Você já tendo o seu coração despertado. Você já olha e identifica. Não é difícil, né? Não é difícil você identificar se algo vem de Deus ou se algo é babilônico. Né? Tudo que é falso, é o que nós temos falado nos outros vídeos, tudo que é uma falsa paternidade, tudo que é uma falsa honra, um falso ensino, uma falsa doutrina, tudo que vem para enganar você, para oprimir você, para escravizar você, é Babilônia. E é você que sai dela. Então você vê em Esdras a ordem do rei decretando que o povo saísse da Babilônia e voltasse para Jerusalém. E agora em Apocalipse, falando acerca dos últimos dias, que são esses que nós estamos vivendo. O tempo da igreja é o tempo de Apocalipse, é o livro de Apocalipse. Então você quer saber o tempo da igreja na terra, é só você ler Apocalipse. O modelo é a igreja de Atos, mas o tempo não é mais Atos, aquele tempo já passou, agora o tempo é Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia falam sobre 7 características das igrejas de hoje. Fala de doutrinas falsas, de ensinos falsos. E aqui, mais para frente no capítulo 18, aqui o próprio Deus, a voz que vinha do céu, está dizendo, saiam dela, vocês que são povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Deixa eu te falar algo que vai ser forte talvez para você ouvir. Talvez vai até ofender um pouco você, mas aqui a Bíblia é clara, que se você permanecer na Babilônia, você se faz participante dos seus pecados, e as mesmas pragas que caem sobre ela vão cair sobre você. É por isso que Deus está falando, saia dela, para que você não participe do seu pecado, e para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. O propósito de Deus nessa palavra é que você se posicione e que você saia dessa mentalidade. Não é sair de um lugar geográfico apenas, mas é sair dessa mentalidade, sair desse engano, sair disso que é falso e volte para Jerusalém, volte para o propósito original de Deus, volte para os fundamentos, os princípios e valores que Deus estabeleceu desde a eternidade. Volte para Jerusalém, volte para a origem, volte para o propósito. Essa é a palavra para você, para que venha despertar o teu coração para essa verdade, para que você não seja cúmplice dos pecados e para que as pragas que virão sobre ela não atinjam você. Então saia da Babilônia e volte para Jerusalém. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre isso. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.